No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos filósofos, ou melhor, um dos cientistas políticos mais influentes do século XX, que foi justamente Samuel Huntington, beleza? Então, esse aqui é mais um vídeo da nossa série do canal, né, que é Teses sobre a Ordem Mundial Atual, beleza? Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever, beleza? E bora lá, roda a vinheta. Quando a gente fala de Huntington, a gente tem que entender justamente que ele foi um cientista político que teve muito da sua contribuição, digamos assim, mais relacionado à sociedade, beleza? Então ele vai analisar o modo como as sociedades vivem e vai analisar isso num contexto de países, ou seja, num contexto ali de, digamos, estados-nações, né? De Estado-nação, ok? Para isso, né, ele vai ter uma obra que é a obra fundamental dele, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa teoria que eu vou falar hoje, né? E a obra se chama O Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, beleza? Mas então, o que seria, né, esse choque de civilizações, né, Matheus? Bem, ele vai falar basicamente de como diferentes culturas de vários lugares elas são influenciadas, né? Elas influenciam o ambiente no qual elas vivem, mas não só isso. Vai explicar também as relações entre essas civilizações, ou seja, daí o nome, né? O choque de civilizações, beleza? Vai trazer então, nesse sentido, 9 civilizações dos quais ele identificou assim que estão presentes no nosso mundo, beleza? Eu vou botar aqui um mapa, porque eu acho que esse mapa vai ajudar muito. Então vamos lá. É, a primeira corrente, né, a primeira, digamos, civilização que ele identifica é a civilização confucionista, beleza? Que é justamente aquela ali que está presente ali nos territórios da China, das Coreias como um todo, né, tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul e Taiwan, beleza? A civilização confucionista, como o próprio nome já diz, vem muito daquela ideia do confucionismo, ou seja, da religião e tal, e como essa religião foi se espalhando é, sobre o território, né, foi se espalhando pelo território, mas principalmente nessas áreas, beleza? Então, Huntington enxerga nessas civilizações uma espécie de similaridade em comum, não só pela religião, mas por outros fatores culturais, enfim, e tudo mais. Então, essa é a primeira civilização. Já a segunda civilização é a civilização islâmica, beleza? E, bem, vem muito da ideia do islamismo, né, como o próprio nome já diz, mas essa civilização, né, no caso, ela vai estar muito mais presente ali na região da Península Arábica, né, que corresponde ali então à Arábia Saudita, um pouco de Israel também, né, Israel, enfim. E toda essa parte em torno, digamos, desses países, beleza? Então, a parte da Península Arábica, né, que fica ali depois do Egito, né, para a direita e para cima, parte no qual vai se desenvolver a civilização islâmica, ok? E com isso também tem a questão do norte da África, né? Então, se a gente for analisar a história, né, você vai ver que o islamismo ele não ficou só concentrado na Península Arábica, apesar de ter nascido lá, beleza? Ele se espalhou por várias regiões e isso inclui principalmente também o norte da África, ok? Ali composto por Egito e tal. A outra civilização é a africana. Então, interessante notar isso. E aí entra algumas divergências, algumas polêmicas, né? Falando que a África poderia ou não ser considerada uma civilização, né? Porque, enfim, você dizer, botar toda a África, que é o caso aqui, né? Huntington vai dizer que a civilização africana é toda aquela parte da África subsaariana, ou seja, você tem o deserto, que é o deserto do Sahel, beleza? A parte do Sahel, digamos, do Saara, né? E aí tem a faixa de transição, que é o Sahel, beleza? E toda a parte, digamos, do deserto do Saara para baixo da África seria a África subsaariana, beleza? Então é isso que ele vai chamar de civilização africana, né? Só que tem alguns estudiosos, enfim, existem algumas críticas com relação a essa civilização específica, né? Porque ele acaba sendo muito reducionista no sentido de você vai colocar todas as civilizações, ou seja, toda a civilização africana, que ela é, enfim,
ela é multicultural, tem várias matrizes étnicas, né? Então cada religião ou cada cultura dentro da África, né? Cada estado tem suas próprias peculiaridades, seu próprio jeito de viver, né? E você vai colocar isso tudo num bloco só como se fosse, digamos, África. Então tem gente que acaba não considerando isso e acaba achando esse conceito de civilização africana um conceito incompleto, beleza? Continuando. A quarta civilização é a ortodoxa, ou seja, é a civilização ali que está predominantemente na Rússia e no leste europeu, ou seja, do cristianismo ortodoxo, beleza? Então, nesse caso, a Rússia e esses países do leste europeu tinham muito essa vibe do catolicismo ortodoxo, que não chega a ser, digamos, um cristianismo, né? Ou enfim, um cristianismo, digamos, ocidental, que eu vou explicar já já o porquê que não é enquadrado como ocidental, beleza? Mas tem muito a ver com essa vibe, beleza? Então, se vocês forem reparar, né, na medida que eu estou falando aqui, o Huntington, ele vai de várias maneiras, né, de vários modos, tentar pegar as civilizações e analisar, assim, outros fatores, mas principalmente a questão da religião. Então, vocês podem ver até pelo nome, né? Então, confucionismo, islamismo, ortodoxismo, né, ortodoxa, vai ter também o hinduísmo, que a gente vai ver agora, beleza? Então, ele vai muito nessa pegada de religião e da ideia de idioma, né, de sentimentos de nacionalidade, enfim. Então, esse é um dos critérios que ele vai utilizar para poder descrever as civilizações, tranquilo? A quinta é a civilização hinduísta, ou seja, é a civilização que está presente principalmente na Índia e no Sri Lanka também um pouco, né? Mas o destaque aqui é para a Índia. Então, Huntington vai dizer que o hinduísmo foi muito forte nessas regiões, ok? Temos também a civilização japonesa e, na visão dele, basicamente na visão de Huntington, essa é a única civilização composta de um único país, porque na visão dele, o Japão não é nem, digamos, hinduísta, também não é confucionista, também não tem uma vibe budista, apesar do budismo ter, digamos, permeado um pouco ali. Mas ele não é nada disso. Ele considera a civilização japonesa como sendo uma outra ideia, digamos assim. Não podendo se encaixar nesses grupos, ok? Temos também a mais famosa, e é o que a gente ouve todos os dias nos jornais, a civilização ocidental, ou seja, aquela, né, composta basicamente pela Europa, né, a maior parte dos países europeus, né, no caso o oeste europeu, né, no caso, Portugal, Espanha, França, enfim. América do Norte, né, então, enfim, Canadá e Estados Unidos principalmente, né, desconsiderando o México, porque o México está em outra classificação. E a Oceania, ou seja, Austrália e Nova Zelândia, basicamente. Então, para Huntington, esses são os países que compõem, digamos, o Ocidente, né? Ou a civilização ocidental, que, enfim, por muito tempo aí vigorou, fez várias políticas no sentido de expansionismo. Então, a gente teve lá as grandes navegações, né? Com Portugal, Espanha, depois tivemos a Revolução Industrial, enfim. Vários dos processos, digamos, que moldaram o mundo aconteceram, então, aí no mundo ocidental. Então, enfim. Penúltima civilização, né, é a civilização latino-americana, da qual fazemos parte, beleza? Então, basicamente a América Latina, né, que é um conceito até geopolítico, ok? Que é basicamente aí, né, toda a América do Sul, todos os países da América do Sul e mais os países da América Central, com o México, ou seja, do México para baixo. Então, Huntington vai considerar todos esses países como sendo um, digamos, um aglomerado só. E aí vem críticos dizendo que na verdade não tem como a gente alegar isso e tal, porque existem pessoas dentro da América do Sul, enfim, dentro da América Latina, que algumas delas se consideram parte do Ocidente. Então existe até essa dúvida de, mas será que o país da América do Sul ou o país X não poderia ser considerado do Ocidente? Ou, tem a questão da língua, que o Huntington vai falar, né? Que a língua também é um fator de coesão, mas, por exemplo, no caso do Brasil, temos o português e no resto, basicamente, no geral, a gente tem o espanhol, né? Mas não há, digamos, essa união, a gente não tem esses laços culturais, por exemplo, com os argentinos ou, enfim, com os colombianos, enfim. Então acaba que essa civilização também é questionada por alguns críticos, ok? E por fim, temos a civilização
budista, ok? Que, como eu falei aqui, não entrou muito no Japão, digamos, não é caracterizada na figura do Japão, beleza? Mas é caracterizada na figura de áreas ou de regiões como o Tibete, que fica na China, ok? Então o Tibete recebeu muito essa influência do budismo. As regiões da Mongólia, Myanmar, Laos, Tailândia e Camboja, beleza? Essas partes aqui, essas regiões, a gente pode considerar ali como sendo o sul da Ásia, né? Justamente porque tá perto ali, né, da Malásia, né? Da Tailândia também um pouco, né? Chegando ali perto da Indonésia, então tá naquela meiuca ali debaixo da China, beleza? Então, essas são as 9 civilizações de Huntington. E, enfim, como eu já falei, né, ele vai sofrer algumas críticas, né, como o fato dele ser reducionista e tal. Mas a grande questão dele, é por isso o nome o choque de civilizações. A grande questão é, ele vai dizer que os principais conflitos do mundo do pós-Guerra Fria, né, digamos assim, eles não vão ser mais conflitos ou disputas econômicas ou até mesmo ideológicas, mas vão ser disputas sim culturais, ou seja, vão ser disputas entre a minha cultura versus a sua cultura, beleza? E aí a gente pode analisar isso, né? De certa forma, se a gente parar para analisar em termos culturais, houve sim um conflito, né? Por exemplo, o atentado das Torres Gêmeas, né? Causado aí pelo fundamentalismo islâmico, foi, digamos, uma prova, entre aspas, de como Huntington poderia estar certo em sua teoria. Mas, porém, se a gente também analisa o cenário atual, podemos ver que hoje em dia há vários conflitos de ordem econômica, como, por exemplo, o conflito entre Estados Unidos e China, uma guerra comercial, ou até mesmo os embargos que os Estados Unidos estão fazendo agora, estão impondo agora, né, para a Rússia, né, para poder acabar com a guerra na Ucrânia. Então, ele pode ter previsto algumas coisas, mas também críticos vão dizer que não, entendeu? Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi mais para trazer a visão mesmo do autor, ok? E se vocês quiserem pesquisar mais, ou se vocês quiserem, na verdade, conhecerem algum outro autor, ou querem que eu fale de alguma outra coisa, né? É só vocês botarem aqui nos comentários, beleza? Então vai ser um prazer recebê-los aqui. E é isso. Valeu, fui e é nóis.